Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O placável, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Salve, salve concurseiro e concurseira. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Antônio Pequeno, sou professor de legislação penal especial aqui pela Implacável Concurso. Atualmente, eu exerço o cargo de agente federal de execução penal desde 2009, sou concurseiro que nem vocês, já fui aprovado para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, para o cargo de oficial de cartório, também em 2009, fui fiscal de posturas municipais do Rio de Janeiro, também concursado, exercido 2007 até 2009, fui estagiário da Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, aprovado e exerci de 2008 a 2009. E um detalhe importante, sou bacharel em Direito, especialista em Segurança Pública. Estou aqui para passar toda a minha experiência em concurso público para vocês. Então, assim, curso especializado para a Guarda Municipal, vem com a gente com o Implacável. Então aqui eu vou mostrar para vocês o que pode vir a ser cobrado tratando-se da banca FEPESE, envolvendo a lei de abuso de autoridade. Buscando no acervo da banca, pessoal, é importante ressaltar que ela tem uma questão apenas. E a única questão envolvendo a lei de abuso de autoridade nova, que é a lei 13.869 de 2019, ela foi cobrada nesse concurso para a Prefeitura de Florianópolis, em 2022. Mas com base nisso, a gente já tem uma noção do que possivelmente ela pode vir a cobrar. Então, para complementar o conteúdo, eu trouxe questões da banca VUNESP, uma banca parecida ali na forma de cobrança da banca FEPESE, nesse aspecto envolvendo a lei de abuso de autoridade. Então, tenho certeza que vocês vão conseguir pegar todo o conteúdo e vão conseguir obter êxito tratando-se da lei de abuso de autoridade. Importante ressaltar que nós temos cursos específicos, tá? E outro detalhe importantíssimo, a minha aula ao vivo, envolvendo também outros conteúdos dentro do seu edital, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vou mostrar para vocês os pontos principais, aquilo que mais efetivamente é cobrado tratando-se da FEPESE. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Em cima das questões, eu vou mostrar para vocês ponto a ponto. Vamos lá. Olha essa questão aqui. Assinale a alternativa correta sobre os crimes de abuso de autoridade. Letra A. A condenação pela prática de crimes de abuso de autoridade afasta a possibilidade da aplicação de sanções de natureza civil ou administrativa relativas aos mesmos fatos. Pessoal, a letra A está errada. Olha só. O indivíduo que pratica um abuso de autoridade pode vir a gerar para ele uma tríplice responsabilidade, ou seja, ele pode ser responsabilizado administrativamente, civilmente e criminalmente. Perfeito? Mas vai ter determinadas situações que, se vierem a ser decididas em âmbito criminal, pode repercutir na esfera administrativa disciplinar e na esfera civil. Por exemplo, se em âmbito criminal foi decidido que o indivíduo ele não é autor do fato, isso repercute administrativamente e civilmente. Se em âmbito criminal foi decidido que o fato não existiu, ou seja, inexistência do fato, vai repercutir também nas outras esferas. E se em âmbito criminal o agente público for acobertado com alguma causa excludente de licitude, também vai repercutir nas outras esferas. Então, assim,
Qual é o erro ali? O erro é falar que a condenação pela prática de crime de abuso de autoridade afasta a possibilidade de aplicações de natureza civil e natureza administrativa. Negativo são instâncias independentes, como regra, isso é trazido expressamente na própria lei. Só que situações, conforme eu mencionei, se forem decididas em âmbito criminal, vai repercutir. Inexistência do fato, inexistência de autoria e o amparo de alguma causa excludente de licitude. Tudo bem? Volta aqui agora comigo. Letra B. A inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos é um dos efeitos automáticos da sentença condenatória pela prática do crime de abuso de autoridade. Pessoal, está errado. Está errado em qual ponto, professor? O erro é falar que a inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos é um dos efeitos automáticos e não é um efeito automático. Então, primeira coisa, quais são os efeitos da condenação quando o indivíduo vier a ser condenado pela prática do abuso de autoridade? Os efeitos da condenação você vai pegar expressamente com base no artigo 4º. E no artigo 4º, por exemplo, que vai trazer, primeiro efeito da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar. Então o juiz vai fixar, através de sentença, o valor mínimo. Isso para reparar o dano gerado pela prática do abuso. Então, primeira situação que gera o efeito da condenação, primeiro efeito da condenação, tornar certa a obrigação de indenizar, fixando na sentença o valor mínimo. Segundo efeito da condenação é a inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 a 5 anos. E terceiro efeito da condenação, a perda do cargo, mandato ou função pública. Preste atenção aqui agora comigo. Inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública e a perda do cargo, mandato ou função pública, esses dois efeitos da condenação necessariamente exigem duas condições para que venha a surtir efeitos. Primeira condição, que necessariamente o indivíduo seja reincidente específico, ou seja, ele vai ter que ter uma condenação contra o julgado pela prática do abuso. E dentro do prazo para gerar reincidência, ele praticar novamente um abuso. Aí ele é reincidente específico. Mas não basta isso. Além disso, tem que o magistrado declarar de forma motivada na sentença. Então existem essas duas condições. Se cai na tua prova falando que o efeito é automático, está errado. Inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos e a perda do cargo, mandato ou função pública não são efeitos automáticos e exigem residência específica e, além disso, que o magistrado venha a declarar de forma motivada na sentença. Por isso, o erro da letra B, mencionando que é um dos efeitos automáticos e negativo, porque exige a residência específica e que seja declarado de forma motivada na sentença. Portanto, esse é o erro da letra B. Letra C. Por se tratar de crime próprio, os crimes de abuso de autoridade somente poderão ser cometidos por servidor público. Pessoal, tá errado? Agora, interessante ressaltar aqui que na letra C, ela cobrou em uma classificação doutrinária. Vamos lá, o artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade vai trazer o conceito de agente público para fim de aplicabilidade envolvendo a Lei 13.869 de 2019. Ou seja, vamos por partes. Os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade são crimes próprios? Resposta, certo. Ponto. Beleza? Mas por que são crimes próprios? Porque exige uma condição ou qualidade especial do sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? É o indivíduo que realiza a prática da conduta prevista no tipo penal. Então, se exige que o indivíduo seja agente público, são crimes próprios, porque depende dessa condição subjetiva ali do indivíduo para que ele seja responsabilizado pelo abuso de autoridade. Ou seja, então os crimes de abuso de autoridade são crimes próprios porque tem que ser praticado por agente público. Esse é o primeiro detalhe importante. Isso é uma classificação envolvendo o sujeito ativo do crime. Agora, toma cuidado com o seguinte. Quem pode ser considerado agente público para fins penais? Quem pode ser considerado? Pode ser servidor público civil ou não. Pode ser militar. Pode ser integrante ali do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo, membros do Tribunal de Contas, Conselho de Contas, membros do Ministério Público. Pode ser remunerado ou sem remuneração, pode ser de forma permanente ou de forma transitória. Então o conceito do agente público é muito amplo. Lembrando que ali os agentes honoríficos também podem ser considerados ali indivíduos que terão a condição de agente público para fins penais, perfeito?
E tem um detalhe muito importante, o agente público, para ser responsabilizado pelo crime de abuso de autoridade, necessariamente ele tem que ter o vínculo ainda ativo, ou seja, ele tem que estar no serviço ativo, tem que estar na atividade, perfeito? Porque se ele se aposentou, ele foi para a inatividade. Então, ele perde esse vínculo com a administração pública. Significa dizer que um agente público que foi para a inatividade, se aposentou, ele sozinho ele não pratica abuso. Mas, professor, jamais ele praticará abuso? Para. Eu falei que sozinho ele não pratica abuso. Se ele se aposentou, ele perdeu o vínculo com a administração pública, isso ele só tem um vínculo para fim de receber o provento, né, de aposentadoria. Mas, enfim, ele pode praticar um abuso de autoridade se ele atuar conjuntamente com o agente público da ativa e souber essa condição. Aí pode ter coautoria ou participação, porque a condição de agente público são elementares do crime de abuso de autoridade. Mesma coisa do particular. Particular pratica sozinho abuso de autoridade? Não, porque para praticar o abuso, necessariamente tem que ser agente público. Agora, se o particular atua conjuntamente com o agente público e souber da condição do agente, aí pode responder por abuso de autoridade em concurso. Pode ter coautoria ou participação. Importante ressaltar, então, que os crimes de abuso de autoridade são crimes próprios, porque exige essa condição ou qualidade especial do sujeito ativo, tem que ser agente público e tem mais um detalhe. Alguns crimes, pessoal, vai exigir ali um cargo específico. Por exemplo, o artigo 12 da lei exige que quem venha praticar, isso pegando como referência o artigo 9º, artigo 12, vai especificar o cargo ali específico do agente público. Alguns crimes de abuso de autoridade só podem vir a ser praticados pela autoridade judicial, por magistrados. Então toma cuidado só com isso quando você for analisar o texto legal. Mas deixa com a gente que a gente vai afiar o machado e vai direcionar vocês e vocês vão conseguir obter isso tranquilamente. Voltando aqui então à letra C. Olha só, fala, por se tratar de crime próprio, até aqui está certo, os crimes de abuso de autoridade somente poderão ser praticados, cometidos por servidor público. E está errado, pode ser servidor público civil ou não, pode ser militar, como eu disse para vocês. Integrante do Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo, etc. Perfeito? Então essa restrição está totalmente equivocada. Letra D. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas é causa de aumento da pena nos crimes de abuso de autoridade. Pessoal, negativo. Na verdade, você vai pegar como referência o que está disposto lá no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei de Abuso de Autoridade, que traz o seguinte enunciado, esse parágrafo 2º do artigo 1º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não é ali não vai trazer para o agente uma responsabilidade penal. Não, professor, não. Porque ele pode ter divergência na interpretação da lei na avaliação dos fatos e não responder criminalmente. Por quê? Para praticar um abuso de autoridade, necessariamente o agente tem que agir com dolo, mas não basta o dolo. Além disso, tem que ter uma finalidade específica. E essa finalidade específica ela é trazida expressamente no artigo 1º, parágrafo 1º da lei, que fala que o agente público tem que agir com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Sem essa finalidade específica não tem abuso. Então tome cuidado com esse detalhe. Então qual o erro? O erro é falar que na divergência da interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas vai gerar causa de aumento de pena. Não gera nada, não gera nem a tipicidade da conduta do agente. E por fim, a letra E, a perda do cargo, como efeito da condenação, é condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade, ou seja, reincidência específica. Ou seja, tem que ser condicionada ali a ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade, é uma reincidência específica, e deve ser declarada motivadamente na sentença. Significa dizer que o efeito, vamos colocar essa informação, o efeito não é automático, tá bom? Então o efeito não é automático, beleza? Então o gabarito aqui, letra E. Aí você vai pegar como fundamentação e todos os dispositivos que eu colocar como fundamentação da alternativa, eu quero vocês indo lá e analisando, tá? É o artigo 4º, inciso 3º, combinado com o artigo 4º, parágrafo único da Lei de Abuso de Autoridade. Então aqui, gabarito, letra E.
Um raio-x aqui, referente à Banca FEPESE, no que diz respeito à Lei de Abuso de Autoridade, isso pegando como referência essa única questão que ela tem no seu acervo, é o seguinte: ela vai cobrar o texto legal, mas ela pode cobrar também a parte doutrinária. E eu pude observar que a questão não estava tão fácil, mas eu vou deixar de uma forma fácil de vocês compreender, e na hora que vocês estiverem resolvendo a questão, eu tenho certeza que vocês vão lembrar das minhas explicações e vocês vão conseguir obter isso. Vem comigo agora, vamos resolver mais questões, agora questões da Banca Vunesp, que tem uma forma parecida na cobrança ali com a Banca FEPESE. Vamos lá, pessoal. Olha só essa questão. A respeito da Lei de Abuso de Autoridade, assinale a alternativa correta. Letra A. Os crimes nela previstos só se caracterizam se praticados pelo agente público com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si próprio. Tá vendo? O que acontece? A letra A, ela tá errada por restringir a finalidade específica. Eu disse para vocês que os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade são crimes dolosos. Requer o dolo, além disso, uma finalidade específica de ali o indivíduo prejudicar outro e beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. E você vê uma limitação, porque está mencionando ali na alternativa A que só ocorrerá o abuso de autoridade se o agente público, através de finalidade específica, prejudicar outro ou beneficiar a si próprio. E, na verdade, traz lá prejudicar outro, beneficiar a si mesmo ou a terceira por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, ficou incompleta e acabou sendo errada. Perfeito? Letra B. Prevê como sujeito ativo o agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Até aqui, ó, tudo certo. Excluídos os militares, que são regidos por lei própria. Negativo, lá no artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade, vai incluir também os militares. Então, o militar se encaixa no conceito de agente público para fins de abuso de autoridade. Lembrando o seguinte, que desde 2017, com o advento da Lei 13.491, que trouxe, né, de acordo com a parte da doutrina, o crime militar por extensão, pode perfeitamente um militar praticar um abuso de autoridade. Então, ele pode ser considerado também agente público. Letra C. Os crimes nela previstos são de ação penal pública incondicionada. Até aqui está certa. Inexistindo previsão da ação penal privada subsidiária. Então, essa parte aqui, eu falando que inexiste a ação penal privada subsidiária, está errada. Porque se você pegar a literalidade lá do artigo 3º, parágrafo 1º da lei, vai falar o seguinte, gente. Vai falar que no caso, olha só que interessante, vai falar que no caso, especificamente, pessoal, de inércia do meu Ministério Público, cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Então, qual é a regra? Qual é o tipo de ação penal? O tipo de ação penal é ação penal pública incondicionada. Todos os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade, sendo que o Ministério Público tem um prazo para oferecer a denúncia. Se ele não observar esse prazo para o oferecimento da denúncia, aí gera para a parte ofendida o direito de propor uma ação penal privada subsidiária da pública, chamada de queixa subsidiária. Isso está expressamente no artigo 3º, parágrafo 1º da lei. Letra D. Prevê como efeito da condenação, dentre outros, inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública, por um período de 1 a 5 anos, condicionado à ocorrência de reincidência específica e não é automático, devendo ser declarado em sentença. Gabarito aqui, ó, letra D. Tá vendo? A forma parecida na cobrança com a Banca FEPESE? Então fixa isso aí. Inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Perda do cargo, mandato ou função pública são efeitos não automáticos e exige residência específica que o magistrado venha declarar de forma motivada na sentença. Portanto, ó, gabarito aí, ó, letra D de dado. Letra E. Prevê como pena restritiva de direito, substitutiva da privativa de liberdade, dentre outras, a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses, até aqui está certo, sem prejuízo de vencimentos e vantagens. Está errado. Porque assim, pelo texto legal fala com prejuízo dos vencimentos e vantagens. Significa dizer
que o indivíduo vai ficar sem o vencimento e vantagem. É só você pegar o artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade e lá vai trazer as penas restritivas de direito. Primeira importância a mencionar referente às penas restritivas de direito. Elas não são aplicadas de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade. Elas vêm para substituir. Então, primeiro o juiz condena na pena privativa de liberdade, preenchendo os requisitos lá do artigo 44 do Código Penal, aí consegue fazer o quê? A conversão, né? Substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, elas não são cumulativas, elas são substitutivas da pena privativa de liberdade. Dentro da Lei de Abuso de Autoridade, vai trazer espécies de pena restritiva de direito a serem aplicadas especificamente, que no caso é a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, suspensão do exercício do cargo, mandato ou função pública pelo um período de 1 a 6 meses, com perda de vencimentos e vantagens, tá bom? Então, pessoal, gabarito letra D de dado. Próxima. Nos termos da Lei 13.869 de 2019, configura crime de abuso de autoridade. Aqui eu já coloquei algumas alternativas que vai trazer os crimes em espécie, tá? Ó, deixar de entregar ao preso imediatamente a nota de culpa assinada pela autoridade com motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Aí, pessoal, aqui tá errado porque, assim, pela lei não fala imediatamente que tem que ser entregue ao preso a nota de culpa. A nota de culpa é entregar para o preso ali, informando o porquê ele foi preso, o motivo da prisão. E tem que ser entregue dentro do prazo legal. Pegando como referência o Código de Processo Penal, o prazo legal para fazer a entrega de nota de culpa é dentro do prazo de 24 horas. E não imediatamente, por isso o erro da alternativa A. Letra B, prosseguir com o interrogatório de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado sem a presença do seu patrono. Aí aqui sim, pessoal, aqui configura abuso de autoridade. Porque assim, se a pessoa optou ser assistida por advogado ou por um patrono, não pode prosseguir com o interrogatório. Perfeito? Letra C, submeter pessoa presa em flagrante a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Aqui não vai configurar abuso de autoridade porque é uma situação excepcional. Então, se o indivíduo ele for preso em flagrante delito, e isso durante o repouso noturno pode ser feito o interrogatório policial dele, porque ele foi preso em flagrante delito, tem essa ressalva. Ou se ele optar em ser assistido por advogado, ele fala assim, não, eu quero ser interrogado, vou estar acompanhado do meu advogado, também pode. Então, são situações que não geram o abuso de autoridade. Letra D, impedir a entrevista pessoal reservada do preso com o seu advogado, ainda que de modo justificado. Aí tá errado, né? Porque pelo texto legal fala injustificadamente. Perfeito? Então, injustificadamente. E, por fim, letra E, ó, adentrar mediante consentimento do ocupante. Olha o detalhe aqui, ó. Adentrar mediante consentimento do ocupante. Imóvel alheio ou suas dependências, onde ele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial. Nesse caso aqui não é abuso de autoridade, porque tem um consentimento do ocupante. Mas é importante, vocês que vão trabalhar na rua, se alguém consentir que vocês entrem em algum imóvel, na condição de morador, é importante pegar isso expressamente, né? Para ou filmar, justamente para ter como prova. Então, o gabarito aqui, ó, letra B de bola. Dentre as alternativas é uma que constitui abuso de autoridade. Vem comigo agora, próxima. O crime de decretar medida privativa de liberdade fora das hipóteses legais, previsto no artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade. Letra A. É processável por ação penal pública condicionada à representação? Negativo, né? Eu disse para vocês que o tipo de ação penal pública é o quê? Incondicionada. Significa dizer que não precisa preencher nenhuma condição para ser oferecida ali a denúncia, para ser lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, ou ser instaurado inquérito. Então não é condicionada à representação. E no caso de inércia do Ministério Público, cabe o quê? Ação penal privada subsidiária da pública. Portanto, letra A está errada. Letra B. É aplicável à autoridade judicial que deixar de relaxar prisão manifestamente ilegal, ó, dentro de prazo razoável. Perfeito. Gabarito letra B de bola. E lembrando o seguinte, esse crime, esse abuso, só pode ser praticado pela autoridade judicial. Ou seja, está na condição de agente público? Tá.
Mas é qualquer agente público que pode praticar? Não. Só a autoridade judicial. Portanto, gabarito letra B de bola. Qual o erro da letra C? Não prevê a aplicação das disposições legais da Lei 9.099. Que lei é essa aqui, pessoal? Essa lei é a lei dos juizados especiais. Quando eu falo juizados especiais, tanto juizados especiais cíveis, como também os juizados especiais criminais. E a própria lei de abuso de autoridade, isso está expressamente lá no seu artigo 39, fala que é possível ser aplicada a Lei 9.099. Então, pode ser aplicada? Pode, pô. Perfeitamente pode ser aplicada, tá bom? Então, eu ia falar que não prevê a aplicação das disposições legais da Lei 9.099. E a Lei de Abuso de Autoridade, no seu artigo 39, prevê, sim, essa possibilidade. Letra D. É apenado com reclusão de 1 a 4 anos ou multa. Então, olha só, o crime que está previsto lá em cima, ele é punido com pena de detenção e não com pena de reclusão. Esse é o erro. E além de ser uma detenção de 1 a 4 anos, a multa não é alternativa, e sim, ela é junto com a pena privativa de liberdade e detenção. Ou seja, então é detenção de 1 a 4 anos e multa, e não ou multa. Eu vou montar um esqueminha aqui para vocês, já para vocês se adiantarem no estudo e sair daqui já com isso na cabeça. Falou em pena privativa de liberdade, tratando-se de abuso de autoridade, só pode ser aplicada a pena de detenção. O que é uma pena privativa de liberdade? O indivíduo, se viesse a condenado, ele pode ter a sua liberdade privada, simples assim. E dentro da lei de abuso de autoridade, só temos essa pena aqui, A pena é detenção. Então, por exemplo, a FEPESE cobrou pena. Se ela coloca reclusão no abuso de autoridade, já está errado. Porque só cabe a pena privativa de liberdade e detenção. Aí o que acontece? Alguns crimes vai trazer a pena de 6 meses a 2 anos e vem também com a pena de multa. Outros crimes, por exemplo, esse que nós resolvemos agora a questão, vão trazer pena de 1 ano a 4 anos e também vem com a pena de multa. E por fim, apenas um crime dentro da lei de abuso de autoridade que vai ter essa pena aqui, de 3 meses a 1 ano. Que crime é esse? Vem também com a pena de multa. Vocês vão colocar aqui, que é o crime previsto no artigo 15A, denominado de violência institucional. Perfeito? Então, chegamos aqui, a 2 pontos em comum. Primeiro, todos os crimes são punidos com detenção. Não tem a pena de reclusão. Então, não quero ninguém errando. Todos são punidos com pena de detenção. Uma outra observação, todos são punidos com pena de multa. Tá vendo? Não tem nenhum sem multa. Então, você já sabe que a pena a ser aplicada é a privativa de liberdade e detenção e todos vêm com a pena de multa. E também, aqui mais uma limitação. Apenas um tem a pena de 3 meses a 1 ano. Isso na modalidade simples, que é o crime de violência institucional, previsto aí no artigo 15A. O restante, ou vai ser detenção de 6 meses a 2 anos, ou 1 ano a 4 anos. Facilita? Facilita. Mas não tem como passar todos os crimes para vocês apenas certinho. Então, o ideal é olhar. Da forma como eu coloquei aqui, eu já simplifiquei. Porque você sabe se cobrar reclusão já está errado. Se falar que não tem multa, está errado. Se falar que ou multa, também está errado. Porque todos vêm com pena de detenção e, além da pena de detenção, cumulativamente tem a pena de multa. Tá bom? Então, gabarito aí dessa questão, letra B de bola. Outra, nos termos da Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, Lei de Abuso de Autoridade, é correto afirmar que a legislação contempla crimes de ação penal pública condicionada e incondicionada. Certo ou errado? Gente, facilitar, tá? Vamos facilitar. Eu disse para vocês, com base no artigo 3º, que o tipo de ação penal nos crimes de abuso de autoridade é a ação penal pública incondicionada. Não tem crime com ação penal pública condicionada de representação, não. Todos são incondicionados. Perfeito? Letra B. A perda do cargo não poderá ser aplicada como efeito da condenação. Está errado?
ela poderá sim ser aplicada como efeito da condenação, desde que venha preencher duas condições. A primeira condição ali que exige residência específica e a segunda condição é que seja declarado de forma motivada na sentença. Como efeito da condenação é previsto no artigo 4º, inciso 3º, tem que combinar com o artigo 4º, parágrafo único. Então o erro ali é falar que a perda do cargo não poderá ser aplicada como efeito da condenação. Letra C. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Realmente, por ausência de tipicidade subjetiva. Isso está expressamente no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei de Abuso de Autoridade. Beleza? Então, gabarito letra C de casa. Letra D. Submeter o preso capturado em flagrante delito a interrogatório policial durante o período de repouso noturno é considerado crime? Pessoal, não é considerado crime. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Isso é uma ressalva trazida pela própria lei. A lei vai trazer que não configura crime ali o interrogatório durante o repouso noturno se ele foi capturado em flagrante delito ou se está assistido ali do advogado. Então, como regra, não cabe o interrogatório durante o repouso noturno, exceto nessas situações que o próprio texto legal trouxe. Letra E. A prestação de serviço à comunidade não é considerada uma pena substitutiva das privativas de liberdade. Errado. A prestação de serviço à comunidade ou entidade pública é considerada, sim, ali uma pena restritiva de direito, prevista no artigo 5º. E junto com ali no caso, a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas também tem como previsão ser uma pena restritiva de direito, no caso ali a suspensão do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 mês a 6 meses, com perda de vencimentos e vantagens. Agora, vem comigo agora. Os crimes da Lei de Abuso de Autoridade são de ação penal privada? Aí não, né, gente? Você já sabe que é a ação penal pública incondicionada e não aqui, ó, condicionada à representação. A letra C, ação penal pública condicionada à conclusão do processo administrativo disciplinar negativo. D, ação penal pública incondicionada não se admitindo ação penal privada subsidiária. Tá errado aqui, ó. Porque é ação penal pública incondicionada, certo. Mas se admite, sim, a ação penal privada subsidiária. Então, o erro é falar que não se admite. E, por fim, a letra E, ó. Pública incondicionada, admitindo-se, contudo, a ação privada subsidiária. Portanto, o gabarito aqui, ó, letra E de escola. Vamos pegar aqui, ó. Você vai anotar, eu quero que vocês dêem uma lida no artigo 3º e também no artigo 1º da lei. Professor, a princípio, quais são os artigos que o senhor aí menciona para mim, para eu já adiantar? Olha só, eu quero que vocês dominem, que venha fixar principalmente esses artigos aqui, ó, do artigo 1º até o artigo 8º. Obviamente, todos da Lei de Abuso de Autoridade. Tudo bem? Ou seja, com base na análise que eu fiz, pude perceber que a única questão que tem na banca FEPES foi em cima, ali especificamente do artigo 1º até o artigo 8º. Então, ênfase em cima desse ponto. Ganhou esse ponto, aí tendo tempo vamos para a parte dos crimes. Mas, vocês vão estudar com a gente, né, com o Implacável Concurso, tem o curso específico, aí vocês vão conseguir pegar todos esses detalhes comigo, e não só comigo, né, com os outros professores, cada um em sua matéria. Então a pegada é essa, a gente seleciona ali os pontos mais importantes, consegue abreviar o edital para vocês e mostra efetivamente aquilo que pode vir a ser cobrado no teu concurso. Então, não perca, venha estudar com a gente, tá bom? Agora, pessoal, só para vocês ficarem ligados, para quem não me segue ainda, meu Instagram está aqui, ó, Prof. Pequeno. Se puder seguir, dá uma moral pro professor Pequeno, curte. E outro detalhe, não esqueçam, eu quero que vocês curtam o vídeo e comentem. Qualquer tipo de dúvida, pode colocar um comentário, pode marcar o professor Pequeno, Implacável Concurso, isso para a gente interagir, para a gente ter esse contato mais próximo e vocês conseguirem obter isso daí na empreitada. Perfeito? Então não esqueçam de curtir, compartilhar e também de comentar. Um abração, fique com Deus, estamos juntos e até a próxima.